Fala, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de um tema que vocês me pedem muito. Ainda mais para quem fica de olho nos meus protocolos, que eu sei que você está de olho nos meus protocolos. Eu sei que quando eu coloco alguma repostagem de alguma paciente minha, tu corre lá no Instagram dela ou dele para ver o que está usando. Muitos pacientes, por exemplo, marcam consulta só mesmo para saber o que é o danado do shot, que meio mundo dos meus pacientes utiliza, ou uma metade põe uma carinha que não aguenta mais tomar, outra metade fala assim, foi a bebida que salvou a minha vida. Então imagina quando eu coloco um medicamento que eu utilizo tanto no meu protocolo de definição, quanto eu utilizo no meu protocolo de emagrecimento. Óbvio que não é para todo mundo, porque aí eu seria como se fosse receitinha de bolo, e a gente sabe que não funciona muito bem assim. Se fosse receita de bolo, não existiria tantos pacientes com sobrepeso e obesidade dentro do nosso Brasil e dentro do mundo. Mas vamos lá, sem delongas, você já se inscreveu no meu canal? Você já está comentando? Já está mandando para todo mundo isso? Vamos lá. Eu também já errei nessa vida, também já assisti vídeos sem se inscrever no canal, vídeos sem curtir, mas não custa nada. Vamos fazer isso, beleza? 1, 2, 3... Foi, né? Vou acreditar em você que foi. Vambora. Ozempic. Se você quer um vídeo sobre aula, ainda mais para você que é médico, farmacêutico, não, esse vídeo não é para você. Esse aqui é um vídeo mais explicativo, dentro de um contexto geral para os meus pacientes ou para quem quer saber um pouquinho porque eu uso. Beleza? Então não penso que eu vou entrar em termos de farmacológico. Se você quiser, me chama no privado que eu te passo tudo, mas não é o tema bem desse vídeo, beleza? O Ozempic. Ele foi desenvolvido como um medicamento para diabetes, beleza? Resumo da ópera. Eu utilizo para tratamento de diabetes? Quase nunca. O tratamento da diabetes, para quem não sabe, seria basicamente alimentação, atividade física e medicamento. A gente chama de tríade. E se a gente utilizar até um termo mais geral, é quase para qualquer tipo de doença que a pessoa tenha, a grande maioria pelo menos adentra nisso. Mas por que o Ozempic para tratamento de diabetes não é tão interessante? Entenda o seguinte, hoje o medicamento número 1 para tratamento de diabetes se chama Glifage, que é o metformina. Ele está custando na faixa de 10 a 20 reais o original, beleza? Se a gente colocar, a pessoa vai gastar estourando aí uns 80 reais, talvez uns 40 reais por mês. Ozempic, valor R$ 1.200. Com cadastro no laboratório, R$ 800. Tá vendo aí que é um valor muito diferente? Ah, doutor, mas em casos de uma diabetes mais séria, você ainda consegue com alimentação, atividade física e o medicamento padrão resolver na grande maioria dos casos, beleza? Óbvio que eu nunca estou generalizando. Mas eles começaram a perceber que diferente do Glifage, por exemplo, que também tem uma melhora nisso, principalmente uma melhora da gordura visceral, o Ozempic ajudava bastante no emagrecimento. Então eles começaram a pensar, será que você utilizar esta droga mais no emagrecimento, que é a obesidade, a doença que tem mais crescido, mais da metade da população do Brasil é sobrepesa, isso no Brasil, no mundo inteiro você vê que tem regiões onde mais da metade da população é obesa grau 1. Então você já vê que é uma doença que é bem interessante sim você ser tratado e ser levado a sério. Obesidade é uma doença, tem que ser tratado como uma doença, nunca se esqueça disso, beleza? Mas enfim, daí a gente vê como o Ozempic funciona. Para quem não tem muita noção, ele é basicamente da mesma família que o Saxenda e Victoza. Já coloquei uma matéria sobre, vou trazer um vídeo sobre, mas diferente do Saxenda e Victoza, o Ozempic ele tem um destaque a mais. Como? Ele diminui a espessura da pele. Putz, mas eu não estou entendendo. Com certeza você conhece alguém, seja uma amiga, uma colega, uma prima, que ela tinha aquele famoso corpinho de gordinha, mas quando colocava o maiô ficava show, quando colocava um vestido ficava show. Porém, quando ela emagreceu, seja por algum procedimento estético, seja por alguma cirurgia, seja por conta de algum medicamento, ela começou a ter um excesso de pele, a famosa flacidez. Ela é aquela mulher que ela dá tchau, ela para de balançar a mão e o braço fica balançando por 1 hora para você ter uma ideia. Como funciona nesse caso então o Ozempic? Ele diminui essa diferença. Conforme a pessoa vai emagrecendo, a pele vai puxando. Diferente dela que quando colocava o maiô, ficava bonitinha, emagreceu, coloca o biquíni e tá cheio da pele pro lado, o Ozempic ele já diminui isso. Diminui e não zera, tá? Então já vamos jogar aqui. Se você pensa que é uma droga que vai fazer uma puta diferença,
Na grande maioria das pessoas faz, mas se você pensa que vai ser zero, não vai. Não esqueça que a sua pele está diminuindo e tem que ter músculo. Então por isso que a pessoa que pensa que emagrecer é a corrida aeróbio é um puta de um tiro no pé. Tem que ter sim musculação no meio para poder preencher aquela carga com músculo onde vai dar uma definição para você. Beleza? Então por isso que eu gosto do Ozempic. Por isso também que eu utilizo o Ozempic em protocolo de definição de alguns pacientes meus. Por conta disso, porque conforme ele vai tendo hipertrofia, conforme ele vai dando ganho de massa muscular, o Ozempic ele vai lá para diminuir essa espessura, diferente de um GH, por exemplo. Então a gente vê aí que o Ozempic ele pode ser como fosse um misto para um paciente que quer emagrecer, como para um paciente que quer definição. Óbvio que a dosagem é diferente. Pelo amor de Deus, não vão pela receitinha de bolo. Tem paciente que utiliza uma dosagem escalonada, tem paciente que utiliza dosagem fixa. A gente vai conversando, todos os meus pacientes têm o meu contato. Então a gente tem esse feedback o tempo inteiro. E como o Ozempic ele funciona para o paciente que quer emagrecer? Vamos embora. Vamos botar aqui o fulano de tal, ele se sente cheio com 1 kg de comida. O Ozempic ele vai diminuir essa diferença, ele vai de 1 kg para 700 gramas, por exemplo. Depois para 500, depois para 200. Tem casos de pessoas que desmaiaram com o Ozempic, mas não desmaiaram por conta do medicamento. Desmaiaram porque, na verdade, ficaram 2 dias sem comer, sem perceber. Acontece, tá? Então, por isso que eu volto a falar. Em alguns casos, tem que estar aqui com o teu paciente. E eu que trabalho junto com nutricionistas, eu entro em contato com o Nutri, passo para ele o medicamento que eu estou passando. Por quê? A carga alimentar tem que ser mantida. Principalmente a carga de proteína para a grande maioria dos pacientes quando a gente faz um protocolo tanto de emagrecimento quanto de definição. Beleza? Então ele envia para o cérebro a informação que você está muito cheio. Então é aquilo. Para qual tipo de paciente o Ozempic já não é tão interessante? Quer ver uma coisa que vai cair aqui numa luva para você? Para o paciente compulsivo. Porque ele não é que ele come uma grande quantidade de comida, ele é o famoso beliscador. Toda hora ele está comendo uma carga alimentar que, mesmo sendo pequena, é muito rica em calorias. Principalmente a junção de gordura, que não é uma gordura muito proveitosa, junto com carboidrato refinado. Quer ver exemplo disso? Chocolate, por exemplo. Os abaixo de 60%, principalmente. Então ele faz aquela bomba, não dá tempo do cérebro saber que a pessoa está saciada, ela faz isso o tempo inteiro. Então o Saxenda, o Ozempic e a própria Victoza para ele não vai fazer muito sentido, e aí tu tem que tratar a compulsão, por exemplo. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Que se quiserem saber uma coisinha um pouco a mais, para quem quer adentrar mais no assunto, principalmente para farmacêuticos, médicos, entre em contato. Sempre um prazer estar passando para vocês as informações. E é isso. Espero que tenham gostado. Beleza? Aquele abraço.